Olá, querido aluno do Discipulado Cristão. Nós estamos vendo o módulo 1 do nosso curso de Discipulado Cristão. E o nosso módulo 1, ele tem o seguinte conteúdo. Na lição 1, a gente estuda que todo homem, todo ser humano é pecador. Na lição 2, nós estudamos que todo ser humano precisa de salvação. Na lição 3, a gente estuda que a salvação é somente em Jesus Cristo. Na lição 4, a gente mostra que em Cristo, então o ser humano é nova criatura. Na lição 5, nós mostramos que estando em Cristo, as velhas práticas precisam ser deixadas. E na lição 6, nós mostramos que estando em Cristo, deixando as velhas práticas, o cristão vai assumindo compromissos com o Senhor nosso Deus. Esse é o conteúdo do nosso discipulado cristão, o módulo 1. Vamos começar na lição de hoje. A gente vai tratar sobre a lição 4, que o tema é Em Cristo, nova criatura. Estando em Cristo, nós somos novas criaturas, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A gente vai ler Atos 4, versículos 11 e 12, que diz assim: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a nossa leitura inicial, lendo então Atos 4, versículos 11 e 12, para mais uma vez reforçar a necessidade de estar em Cristo. Vamos à nossa pequena introdução para a gente saber o que a gente já estudou e o que a gente vai estudar. O que já estudamos? Nós vimos o novo nascimento, que é uma necessidade para entrar no reino de Deus. Isso já vimos nas lições anteriores. Quando alguém está em Cristo, é nova criatura. E aí o novo nascimento, esse novo nascimento é chamado de regeneração. Esse é o que já estudamos. O que nós vamos estudar nesta lição é que em Cristo, estando em Cristo, o ser humano se torna uma nova criatura. E aí a gente vai ver o que é ser uma nova criatura. A partir dos textos bíblicos, porque nós trabalhamos com as Escrituras Sagradas. Veremos que de fato isso acontece. Estando em Cristo, a pessoa se torna nova criatura. Como o método do nosso estudo discipulado é perguntas e respostas, vamos então à nossa primeira pergunta, acompanhada da resposta. A pergunta é: a Bíblia confirma que aquele que recebe a Cristo torna-se uma nova criatura? É bíblico isso? De fato, as Escrituras comprovam isto? Que aquele que está em Cristo se torna nova criatura? Vamos ver? Se você pega a sua Bíblia e você abre na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e 17, você vai ver que o texto sagrado diz que, de fato, a pessoa se torna nova criatura. Olha o que diz o texto. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, há uma clareza nesse texto aí, que trata sobre a regeneração, o novo nascimento, que é a obra imediata do Espírito Santo. E quando isso acontece, a pessoa de fato se torna nova criatura. Ele é regenerado, ele é nascido de novo, é o novo nascimento. Por isso que é nova criatura, porque a pessoa é nascida de novo, nascida de Deus. Então fica claro, a Bíblia diz, a Bíblia confirma que aquele que recebe a Cristo torna-se uma nova criatura? Sim. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, não conta mais, tudo se fez novo. Não há nada mais que pese contra a pessoa, porque a pessoa agora está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso está claro no texto sagrado. Há uma segunda pergunta. A Bíblia afirma que aquele que nasceu de novo, que é nova criatura, torna-se filho de Deus. Isso é afirmado nas Escrituras Sagradas. Vamos ver. Olha só.
Para a gente confirmar que aquele que nasceu de novo torna-se realmente filho de Deus, a gente vai para João capítulo 1, versículo 12, que diz assim, olha: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, receber a Cristo nos torna filhos de Deus, crendo no nome dele, confessando o nome de Cristo e recebendo Cristo e sendo recebidos por Cristo. De fato, nós nos tornamos filhos de Deus. Não há dúvida com relação a isso, o texto é claro, nem precisa de interpretação. O texto já diz que, de fato, nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos em Cristo, confessamos a Cristo e recebemos a Cristo. Mas tem uma pergunta aí. É comum as pessoas dizerem que todos os homens são filhos de Deus. Isso é verdade? Todos os homens, todas as criaturas, todo ser humano é filho de Deus. Isso é verdade? O que a Escritura Sagrada nos diz? A Bíblia diz que não. A Bíblia vai dizer que nem todas as pessoas que estão sobre a face da terra ou que aqui viveram podem ser chamadas de filhos de Deus. Então aquela ideia de que Deus é pai de todos, todos são filhos de Deus, não tem suporte bíblico. Porque na primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 8 a 10, o texto vai comprovar que nem todos são filhos de Deus. Acompanhe comigo o texto. O texto diz assim: aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. O texto está dizendo isso. Ainda mais, olha o verso 10, só para você comprovar que nem todos são filhos de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, o texto é rico, o texto é claro em provar que nem todos são filhos de Deus. Mas pensemos o seguinte, expliquemos esse texto. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que vive na prática do pecado procede do diabo. Então, existem sim os filhos de Deus e os filhos do diabo, conforme o texto está mostrando aí. Portanto, a ideia de dizer que todos são filhos de Deus é um pensamento errado, não tem base bíblica. Os filhos do diabo ainda carregam consigo o vírus do pecado, que a gente falou na primeira aula. Carregam o vírus do pecado consigo. Ainda mais outro texto que comprova que nem todos são filhos de Deus, João 8,44. Jesus diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso está claro? Tá, em João 8,44. O Senhor está dizendo que aquelas pessoas que, os seus interlocutores ali, eram filhos do diabo. Ele deixa isso claro. Então, Jesus mostra que de fato existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqueles que o interrogavam ali eram tidos como filhos do diabo, pelo próprio Senhor Jesus. Eles tinham o pecado da mentira, o mesmo pecado que o diabo tem desde o princípio. Jesus mostra que, ainda mais, que existe nesse caso, então, pessoas que pertencem ao diabo, que podem ser consideradas filhos do diabo. Então, pensemos aqui. Todas as pessoas que existem e que já existiram na face da terra são filhos de Deus? A resposta é não.
que na terra existe filhos de Deus e filhos do diabo. O que não teme a Deus, o que não confia em Deus, o que não confessa Jesus como Senhor e Salvador, não pode ser chamado de filho de Deus. É claro, muitos que hoje não confessam a Jesus como Senhor e Salvador serão alcançados por Ele. Serão sim. Outra pergunta. Que tipo de filhos nos tornamos quando nascemos de Deus? Eu nasci de Deus. Eu sou nova criatura. Então, que tipo de filho eu me tornei? Eu me torno quando eu sou uma nova criatura. Quando eu estou nascendo de novo. Quando eu nasci de novo. Vamos para a Bíblia? Olha, nós vamos ver que a Bíblia fala nesses textos aí. Olha, você tem uma lista de 3 textos. O primeiro é Efésios 1 e 5. O segundo é Gálatas capítulo 4, versículos de 5 a 7. E o terceiro texto é Romanos 8, de 14 a 17. Nesses textos, podemos comprovar claramente o que nós nos tornamos quando nascemos de novo. Que tipo de filhos nos tornamos? Vamos acompanhar cada um desses textos com a explicação? O primeiro texto é Efésios 1 e 5, que diz: E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Que esse texto está dizendo, deixa claro aí quando você vê a expressão adoção de filhos. Vamos tentar entender isso? Deus nos predestinou para adoção de filhos. A palavra está adoração aí, mas é adoção de filhos. Por meio de Jesus Cristo. Ou seja, segundo a sua vontade. Não é segundo os nossos méritos, nem segundo o nosso querer, mas segundo a sua vontade, o Senhor nos predestinou para a adoção de filhos. Ou seja, que tipo de filho nos tornamos quando nascemos novos? Filhos adotivos de Deus. Vamos pensar o seguinte. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, ou seja, o Filho único de Deus, gerado diretamente do Pai, não criado. Jesus não foi criado, ele é gerado eternamente do Pai. Ele é eterno. E nós? Que situação de filhos nos tornamos? Nós nos tornamos filhos adotivos. O texto está dizendo em Efésios 1 e 5, para a adoção de filhos. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Vamos ver mais. O status de adotado pertence a todos os que recebem Cristo. Em Cristo e através de Cristo, Deus ama seus filhos adotivos, como ama seu filho unigênito. Então, Efésios 1 e 5 está explicado que tipo de filho nós nos tornamos quando nascemos de novo. Filhos adotivos de Deus. Gálatas 4, 5 a 7 também vai nos ajudar nisso. Porque Gálatas 4, de 5 a 7 diz assim: Para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O que entendemos aqui em Gálatas 4, de 5 a 7? Olha só que explicação nós temos a respeito desse texto. Deus nos resgatou da maldição da lei. Deus nos adotou como filhos. Agora que somos filhos, já não somos mais escravos. Estamos livres da condenação e agora somos herdeiros de Deus. Mas, preste bem atenção, somos filhos adotivos de Deus. Mas nos tornamos, sim, filhos de Deus. Embora que por adoção, mas sim, nos tornamos filhos de Deus. Outro texto, Romanos 8, de 14 a 17, que diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que não recebestes o espírito de escravidão
para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Bom, esse texto é claro, não há dúvida nesse texto. A Bíblia diz que somos filhos de Deus porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é a prova que somos filhos de Deus. O ímpio segue as inclinações da natureza humana. O salvo segue a direção do Espírito Santo. E a Bíblia diz que recebemos o espírito de adoção. Então, gente, nós somos filhos de Deus. Por adoção, é claro, mas somos filhos de Deus. E nós precisamos entender isso de uma maneira clara. A Bíblia é muito clara nisso, quando fala dessa adoção que nos é dada por meio de Cristo Jesus. Então, que tipo de filho nos tornamos quando nascemos de novo? Se alguém perguntar isso a você, a resposta é: eu me tornei filho de Deus, eu fui adotado por Deus através de Jesus Cristo, seu Filho, e eu posso dizer claramente que sou filho de Deus. Então a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que somos herdeiros de Deus, que somos co-herdeiros com Cristo. Então uma coisa deve ficar clara aqui. Se você nasceu de novo, se você nasceu de Deus, você é filho de Deus. Por adoção, é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus. Por adoção, herdeiro de Deus, mas é herdeiro. Então, deve viver plenamente essa vida de filho de Deus, que é uma graça preciosa, maravilhosa, que o Senhor nosso Deus nos dá. Vamos continuar com o nosso estudo, estudando sobre em Cristo, nova criatura, vendo agora a seguinte questão. As crianças também podem receber a Cristo como Senhor e Salvador? Uma criança pode entender e receber a Cristo como Senhor e Salvador? Como pensar a respeito disso? Olha, as crianças, sim. Quando a criança chega à idade da razão, ela consegue distinguir entre o bem e o mal, ela precisa nascer de novo. Ela precisa nascer de Deus. É uma questão de que ela precisa mesmo. Então, nós temos o seguinte entendimento a partir das Escrituras. A criança, ela chega na idade da razão, então ela precisa nascer de novo, ela precisa nascer de Deus. Ela precisa nascer da água e do Espírito, conforme diz as Sagradas Escrituras. Eu transcrevi aí uma parte que está na Bíblia de Genebra, na página 1233, onde a gente tem de maneira clara isso. Diz assim: as crianças podem nascer de novo, ainda que a fé exercida por elas não possa ser tão visível como a dos adultos. É claro, para muitos cristãos, o momento em que nasceram de novo é claramente conhecido. Porém, para outros, não, especialmente se receberam um novo nascimento na infância. Então, como é que a Bíblia de Genebra defende e que a gente pode crer a partir de textos das Escrituras Sagradas, que é possível uma criança nascer de Deus, uma criança nascer de novo, e a gente dizer sobre uma criança, ela nasceu de Deus, ela nasceu de novo. Sexta pergunta dentro do nosso estudo sobre em Cristo nova criatura. O salvo, que agora é uma nova criatura, ele é salvo, ele é uma nova criatura, ele pode vir a perder essa salvação? Vamos entender isso também nessa lição, para que fique bem claro para nós. O salvo pode perder a salvação? A resposta é não. Quando a gente confere textos bíblicos, tais textos vão mostrar claramente que o salvo não perde a salvação.
Mas a gente vai destacar agora João capítulo 10, versículos de 27 a 29, para a gente ter um entendimento sobre isso. Vamos lá? Olha o que diz João 10, de 27 a 29. Essas são palavras diretas do Senhor Jesus. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Preste atenção a dois detalhes nesse versículo. Primeiro é quando Jesus diz assim: eu lhes dou a vida eterna. Se é eterna, você não perde. Porque se perder, como que é eterna? Como pode ser eterna se você pode perder amanhã? Ele diz assim: jamais perecerão. Quando você recebe essa vida, você já está certo. Você não vai perecer mais. E ninguém pode arrebatar das mãos do Senhor. É muito forte esse texto e é preciso que a gente tenha esse texto em mente. Há grupos religiosos, denominações e até muitos crentes que acham que é possível um salvo perder a salvação, depois recuperá-la, perdendo e ganhando muitas vezes. Não há uma base escriturística para isso, não tem base bíblica isso. Isso nem sentido tem. Não tem nem sentido se usar isso. Olha só, vamos analisar o seguinte. Se nosso nome está no livro da vida, a Bíblia diz que os eleitos, os salvos, o nome deles estão no livro da vida. Deus não vai estar escrevendo e apagando sucessivas vezes. O nome está no livro da vida é a garantia que desde a fundação do mundo fomos eleitos, alcançados pelo Senhor, salvos no Senhor, e essa salvação a gente não perde. A ideia de perder salvação não tem a base bíblica, porque quem garante a salvação não sou eu. Quem garante é o Senhor que me deu a salvação. Pensando mais, olha só, como é possível que eu me torne filho de Deus e ao pecar eu deixe de ser? O filho será sempre filho, mesmo quando erra, continua sendo filho, arrepende-se e volta. Deixe-me dizer uma coisa muito boa e precisa a partir das Escrituras. O verdadeiro filho, quando ele cai, quando ele erra, pode ter certeza, o verdadeiro filho, ele vai voltar. Se não é filho, se nunca foi filho, essa pessoa não volta. Mas quando a gente lê a partir de parábolas como a do filho pródigo nas Escrituras, a gente percebe que o filho saiu, o filho errou, o filho caiu, mas o filho volta. Então é preciso que a gente tenha essa concepção, essa ideia clara. O filho, mesmo quando erra, esse filho volta, esse filho vai voltar. Há um texto em Hebreus que diz que se fosse possível alguém perder a salvação, seria impossível reavê-la. O texto lá diz assim, que os que uma vez foram salvos, iluminados e perdem essa salvação, é impossível reavê-la. Se de fato isso acontece, é impossível que essa pessoa volte. Mas com os salvos não. Os salvos isso não vai acontecer com os salvos, porque é Deus que persevera por eles. É Deus que cuida deles. É o Espírito Santo que cuida. Há todo um cuidado para que a pessoa não caia. Vamos ver uma outra questão, uma outra pergunta. Toda pessoa que recebe a Cristo precisa fazer parte de uma igreja? Vamos pensar. Todo salvo em Cristo, ele vai sentir necessidade de procurar outros salvos para compartilhar a sua fé. Isso é fato. Uma pessoa salva, ela vai ser impulsionada pelo Espírito Santo a encontrar outros salvos para compartilhar essa fé. E onde ele vai encontrar? Na igreja reunida. É no convívio com outros crentes que o crente exercita a comunhão e a edificação. Então, diretamente falando, o crente precisa fazer parte de uma igreja?
Sim, ele precisa estar em comunhão com os demais servos do Senhor. Uma pessoa que não sente vontade de ir ao templo, de fazer parte de uma igreja, obviamente é uma pessoa que tem algum problema, ou contra a igreja ou contra alguém da igreja. E se eu tenho um problema contra a igreja ou contra alguém da igreja, isso já mostra que eu não sou salvo, porque os salvos vivem em comunhão. Claramente, nós vivemos em comunhão. A igreja local é como uma família. Cada membro nasce de novo pelo Espírito e se torna coparticipante da natureza de Deus. E eles todos formam parte da família de Deus. É assim que funciona, é assim que está claro nas Escrituras. Mas nós vamos destacar dois textos. O primeiro está em 1 João capítulo 1, versículo 7, e o segundo é João 13 e 35, só para falar dessa comunhão necessária entre o povo de Deus. A primeira carta de João capítulo 1, versículo 7 diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha a clareza desse texto. A Bíblia diz que se andarmos na luz, se de fato andarmos na luz, como o Senhor está na luz, como o Senhor é luz, nós temos comunhão uns com os outros. Veja que a Bíblia fala de comunhão. Não podemos ter comunhão com nossos irmãos se optarmos por viver longe deles, separado deles. Nós só temos comunhão quando a gente está junto, quando a gente procura um edificar o outro. Então, toda pessoa que recebe a Cristo, é importante que ela faça parte de um grupo já, de uma igreja formada? É sim. Ele precisa cultuar, ele precisa adorar, ele precisa estar junto com o povo de Deus. É preciso ter comunhão com quem? Com aqueles que partilham a mesma fé. Se assim fizermos, o texto diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Esse é o primeiro texto que a gente viu. Vamos ver o segundo, que é João 13,35. Jesus diz assim, olha: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, é necessário sim a comunhão, é necessário fazer parte de uma igreja, é necessário estar junto com outros servos do Senhor. Isso é muito importante. Jesus deixou bem claro que o mundo conheceria que somos discípulos de Cristo se nos amarmos uns aos outros. Então essa comunhão é necessária. Estar numa igreja é sim necessário para essa comunhão. É bom lembrar que a igreja não salva. Não. A ideia de que eu tenho que fazer parte da igreja para ser salvo, não. Eu sou salvo e eu necessariamente faço parte da igreja. Porque fora da igreja não existe salvo. Você é salvo sem comunhão. Você é salvo contra a igreja. Não existe isso. Ela é a comunidade daqueles que são salvos em Cristo Jesus. A igreja foi instituída pelo Senhor Jesus para que os salvos pudessem viver em comunhão, participando das responsabilidades e privilégios dos filhos de Deus. Isto é a comunhão da igreja, que todos nós precisamos considerar. Bom, então toda pessoa que recebe a Cristo precisa fazer parte de uma igreja? Sim, ela precisa e ela vai fazer parte. Por quê? Ela recebeu o mesmo Espírito Santo. Olha só, você foi alcançada por Cristo, recebeu a Cristo, você é salvo. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Comigo acontece a mesma coisa. Sou salvo em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em mim. O que é que vai acontecer? O Espírito Santo vai fazer que nós possamos viver em comunhão. É assim que funciona, é assim que a palavra de Deus estabelece. Sendo assim, vamos concluir o nosso estudo sobre em Cristo, nova criatura. Em Cristo Jesus, nós somos de fato nova criatura. Nós somos novas criaturas. Eu sou nova criatura, você é nova criatura. E a gente conclui dizendo o seguinte: somente em Cristo o homem torna-se nova criatura. Fora de Cristo não há salvação, fora de Cristo não há novo nascimento, fora de Cristo não há regeneração, fora de Cristo não há fé, fora de Cristo não há graça, fora de Cristo ninguém é salvo. Jesus deixou bem claro: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo.
entrará, sairá e achará pastagem. Ele diz que quem entrar por mim será salvo. O apóstolo Paulo vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que confessar a Jesus como Senhor, esse será salvo. De modo que, querido aluno, não tem como existir salvação fora de Cristo. Mas, sendo salvo estando em Cristo, o Senhor nos faz, pelo seu Santo Espírito, viver em comunhão com os nossos irmãos, orando uns pelos outros, vivendo essa vida e essa conduta cristã. Chegamos então ao final da nossa aula sobre em Cristo, nova criatura. Na esperança de que todos tenham crescido, aprendendo mais da palavra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você, querido aluno, em nome do Senhor Jesus. Amém.